Boa noite, criativos. Espero que estejam bem e a gozar de boa saúde. Eu, graças a Deus, estou muito ótimo, muito na expectativa, porque eu acredito que essa aula vai ser também um boost para todos vocês, porque vão aprender a mudar cores de objetos, de camisetas, de certas áreas, né, da nossa foto, e também vão aprender a fazer a dupla exposição no Adobe Photoshop, onde vamos fazer a mesclagem de duas imagens. E para isso, nós vamos utilizar novamente a ferramenta caneta, só para terem uma ideia de quanto é importante saberem utilizar, né, a ferramenta caneta, porque vão perceber uma coisa: antigamente, para se fazer a remoção de fundos no Photoshop, não tínhamos a ferramenta de seleção rápida. Então, tínhamos que utilizar a ferramenta caneta e começar a fazer os recortes nas nossas imagens, recorte em objetos, e esse era um processo muito demorado. Mas bom, agora já temos algumas ferramentas que nos ajudam nesse processo de remoção de fundo, e também temos alguns sites na internet que ajudam também a remover o fundo de uma determinada imagem. Mas existem certas coisas um pouco específicas ou imagens complexas, conforme já vimos, que precisam de uma atenção a mais, né? Onde vamos utilizar a ferramenta caneta e para conseguirmos obter o resultado desejado. Sem mais demoras, eu vou abrir o meu programa, o Adobe Photoshop, e a primeira coisa que vamos ver cá é a questão da mudança de cor, né, da nossa imagem. Eu vou deixar com essas dimensões 2080 por 2080 e vou usar os pixels, resolução vou manter 72, ok? Já que já tenho o meu projeto criado, eu vou incorporar a imagem que já se encontra na pasta do material, arquivo, colocar incorporado, e também a outra alternativa, né, de adicionar imagem já conhecemos. É só abrir a pasta e arrastar a imagem para o nosso programa. Então, material, olha, 10. Bom, estaremos a trabalhar com esta imagem, ok? Já adicionei. Eu vou converter ele em objeto inteligente. Isso porque eu quero aumentar o tamanho dele, e não quero distorcer a imagem para que não pegue qualidade. Então, por isso que eu converti em objeto inteligente. E uma das coisas que eu vos ensinar aqui é a questão de matriz e saturação. Bom, para que serve matriz e saturação? Serve para ajustar as cores de uma imagem, permitindo alterar o tom, a intensidade e a luminosidade das cores na nossa imagem. E para abrir a matriz de saturação, nós vamos selecionar a camada. Primeiramente, selecionamos a camada e vamos dar um Ctrl U. Ele vai vos abrir esta janela da matriz ou saturação. Como também posso fechar esta janela e vir nesta parte aqui de baixo, neste olho, vou dar um clique, temos essa opção de matriz e saturação. Então, existem essas duas formas e também existe o atalho. Bom, vamos perceber que ele criou uma camada, essa é uma camada de ajustes, né? Onde na parte das propriedades temos a parte da matriz, temos a saturação e temos a luminosidade. Bom, se formos a mexer na saturação da nossa imagem, como podemos aumentar e também podemos diminuir os valores, né? Vamos perceber que conseguimos fazer a alteração da cor do fundo, da cor da camiseta, e também conseguimos fazer a alteração da cor da pele, né? Mas o nosso objetivo, na verdade, nem esse, é só alterar a cor da camiseta dele sem afetar o fundo e sem afetar
o rosto dele, né? E também essa parte de braço. Então, eu percebi que a cor da camiseta ela vem alterando quanto mais aumentamos ou diminuímos a nossa matriz. Ou deixa eu abrir novamente. Não, não é isso, não é isso. Bom, yes. Então, também posso mexer na saturação da minha imagem. Posso aumentar os valores, como também posso diminuir. Caso eu aumente, ele vai aumentar a intensidade da minha cor, né? Se eu for a diminuir, ela vai diminuir a intensidade e vai deixar a imagem preto e branco. Então, é uma das formas que podem estar a usar, né? Para deixar a imagem preto e branco. Como também existe uma outra alternativa para deixar a imagem preto e branco, nós vamos selecionar essa camada, vamos para o nosso olho nessa parte de baixo, vou dar um clique, nem temos esse ajuste de preto e branco. Então, habilito preto e branco e vocês já perceberam que ele aplicou uma camada de ajuste, né? E vão perceber o seguinte, que a camada de ajuste ela vai afetar tudo aquilo que se encontra por baixo da camada. Se eu for aqui adicionar uma outra imagem, deixa eu adicionar uma outra imagem, digamos dessa chave, né? Então, vamos perceber o seguinte, que, essa camada de ajuste, né, tudo que vamos aplicar nesta camada de ajuste preto e branco vai refletir também para tudo que se encontrar embaixo desta camada de ajuste. Se eu passar essa camada para cima, vamos perceber que não houve nenhuma alteração. Como também eu posso fazer o seguinte, ok, digamos que eu quero que essa camada de ajuste apenas afete a nossa chave. Então eu vou aplicar uma máscara, vou criar uma máscara de corte, né? Já vimos a máscara de cortes que utilizamos para inserir uma imagem dentro de um retângulo, dentro de um círculo. Então, podemos aplicar a máscara de corte para fazer N coisas. Então, vamos perceber que nós conseguimos aplicar aquela camada de ajustes somente para a nossa imagem. E digamos que eu agora vou habilitar novamente essa camada de matriz de saturação e quero aplicar a minha matriz e saturação somente para esta imagem do jovem. Então, eu também vou fazer o quê? Vou criar a máscara de corte, né? E posso já aumentar a saturação. E vão perceber que isso só vai afetar esta camada que se encontra por debaixo. Se eu for adicionar uma outra coisa, deixa eu duplicar essa chave, né? E arrastar lá para baixo. Vou arrastar para baixo. E aí isso está nessa zona aqui. Ok? Então vamos perceber que para esta minha camada, né, essa segunda camada da chave, né, não foi aplicado nenhuma camada de ajuste, mas eu posso criar uma outra camada de ajuste, pode ser a matriz de saturação, e onde eu vou aumentar a matriz, né, e já consegui mudar a cor da minha chave, né, só que também acabou afetando o fundo da nossa imagem, mas vamos resolver essa questão em breve, mas vão perceber que essa camada de ajuste apenas afetou a camada que está embaixo dela e as que vão a seguir. Então, como também posso aplicar uma máscara de corte, e se eu for adicionar mais camadas abaixo dela, não vão ser afetadas. Bom, acho que já está claro. Eu vou apagar aqui. Vou apagar isso também. Sim, então vamos ficar com essa camada de ajuste, matriz de saturação. Ok, já vimos a saturação. A luminosidade, eu consigo mexer com, com eu consigo fazer o ajuste da claridade da minha imagem. Como posso deixar ela escura e também posso deixar ela clara.
e vão perceber que ficou totalmente branco. Como também posso deixar a minha imagem mais escura, né, que vai ficar totalmente preto. Em algumas ocasiões eu tenho usado muito a matriz de saturação, né? Caso digamos que eu tenho um ícone preto e quero deixar aquele ícone branco, então para não aplicar um estilo de camada, eu acabo utilizando a matriz de saturação e diminuo a luminosidade ou para branco, né? Se o logotipo for, se o ícone for preto, ou para preto, né? Se o logotipo for branco, então de forma isso acaba sendo muito mais prático para mim. E bom, digamos que já sabemos como utilizar a matriz de saturação e agora o nosso objetivo é apenas alterar a cor da camiseta, nem dele. Uma das primeiras coisas que eu vou fazer é fazer a remoção deste fundo e vou utilizar a ferramenta de seleção rápida. Sabemos como usar. Ok. Já temos a nossa seleção criada. Vou aplicar uma máscara e depois disso vou dar um clique com a tecla direita do mouse e vou converter em objeto inteligente, né? Então já ficamos apenas com a nossa imagem sem nenhuma máscara criada. Então para que eu consiga alterar apenas a cor da camiseta sem afetar a pele dele, eu vou ter que criar uma seleção apenas da camiseta dele. E vão perceber que com a ferramenta de seleção rápida, nós não conseguimos selecionar apenas a camiseta dele, né? Ele vai fazer o contorno em toda a nossa imagem, mas nós só queremos fazer o contorno na camiseta dele. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta caneta, e já vimos, acho que foi aula 4, vou dar um zoom, foi aula 4, e eu vou começar a fazer o contorno apenas da minha camiseta, né? Vou dar um zoom para poderem ver o que está acontecendo aqui. Então eu vou iniciar por este ponto, onde iniciar nossa camiseta, vou fazer esse contorno com a minha ferramenta caneta, já aprendemos como usar. Eu já disse, é melhor serem muito pacientes ao fazer uso dessa ferramenta, de modo a obter um bom resultado. Ok? Eu vou fazer o contorno. Vou procurar ser um pouco flexível. Aqui eu não quero ser muito profissional. Ok? E uma vez que eu sei que e depois eu vou fazer o seguinte, vou dar uns cliques nessa região e vou dar continuidade aqui. Isso porque não existe nenhum fundo, né, por detrás da minha imagem, por isso que eu acabei fazendo aquilo, não fiz o contorno de toda a camiseta dele. Então, para fazer um contorno, então vou dar uns cliques nessa área vazia e volto para meu primeiro ponto. Feito isso, veja, feito isso, vou dar um Ctrl Enter, onde nós vamos conseguir criar a nossa seleção, né? Ctrl Enter, conseguimos criar a nossa seleção. Eu vou criar uma camada de ajuste, matriz de saturação. Já tenho ela criada e vão perceber que porque eu já tinha lá a seleção, ela acabou aplicando uma máscara, né, com a nossa seleção. Bom, nós podemos fazer cá a alteração da cor já. Já podemos fazer a alteração da cor e vão perceber que não está a afetar a pele do jovem. Então já conseguimos fazer apenas a alteração da cor, onde também podemos aumentar a intensidade dessa cor
como também diminuir a intensidade dessa cor. E vocês podem estar a se perguntar, tipo, o que que aconteceu aqui? Acontece o seguinte, deixa eu voltar só um pouco. Vamos perceber que eu depois de fazer o contorno, eu criei a seleção. E por eu ter aplicado logo essa camada de ajuste, né? E eu já tinha a seleção criada, então ela acabou aplicando uma máscara na minha camada de ajuste. Então, desta forma, eu já consigo alterar, né, a cor somente ah, dessa camisa. Talvez pode ser um vermelho. Ok, deixa eu ver aqui. Já tinha essa cor aqui, onde eu posso aumentar a intensidade dele, né? Eu posso aumentar a intensidade, como também posso diminuir a intensidade dele, né? E também posso ajustar a luminosidade, posso aumentar, como também posso diminuir a luminosidade dele. Então, desta forma, nós conseguimos fazer a alteração da cor. Podemos baixar a imagem de um carro e fazer o mesmo processo. Podemos baixar qualquer imagem. Então, nós conseguimos fazer a alteração da cor desta forma. Conseguimos fazer a alteração. Então, digamos que eu quero um rosa, né? Posso deixar assim. Se eu quiser aumentar a intensidade, posso aumentar. Se eu quiser diminuir a intensidade, onde vai ficar um pouco mais real, né? Então já consegui diminuir a intensidade dele. E depois disso, yes, já está. Posso desabilitar, né? Posso desabilitar e como também posso habilitar. Então, desta forma conseguimos fazer a alteração da cor. Eu vou usar um outro exemplo, onde temos aquela chave, né? Temos esta chave, né? Vou inserir a imagem. Isso, ok? Então, teremos que repetir o mesmo processo, onde vamos fazer o contorno dessa nossa chave. Mas para esse exemplo em particular, eu posso tentar usar a ferramenta de seleção rápida, só para ver qual é o resultado que ele vai me trazer. Ok? Usando a ferramenta de seleção rápida, vamos perceber que ele conseguiu fazer a seleção, mas temos algumas partes onde ele não conseguiu pegar, né? Vamos ver nessa parte aqui de baixo. Nessa parte aqui de baixo tem uma parte do café que ele não conseguiu selecionar e vão perceber que também na chave, né, existem algumas partes que ele não conseguiu selecionar e essas partes, se nós formos aplicar a matriz de saturação, nós não vamos conseguir alterar a cor desta parte aqui. Então, isso não vai ficar perfeito. Vão perceber que na parte de cima também, hein, existem algumas partes que não foram selecionadas. E, bom, eu posso usar essa mesma ferramenta de seleção, né? Com a ferramenta de seleção selecionada, posso dar um clique no Alt, né? E vai aparecer essa bola aqui de menos, onde eu posso estar a eliminar a área selecionada, né? Posso eliminar a área selecionada, mas se eu não for a pressionar o Alt é para adicionar mais áreas que serão selecionadas, né? Com o Alt, larguei o meu Alt, né? E posso dar um clique com a tecla esquerda do mouse e vão perceber que aquela área novamente está a ser selecionada e deixa eu dar um zoom e ok, eu vou começar a selecionar, né, as outras áreas da minha chave, né? Desta forma, é só ter muito cuidado mesmo, usarem um zoom, ok, é só ter muito cuidado, então tem essa outra parte, então ficou mais uma dica, então conseguem perceber que eu estou a aumentar a minha seleção, mas vão perceber que aqui saiu um pouco, ok, já voltou, né? Ok, já está. E terei que aumentar também deste lado aqui, porque
entrou muito. Ok, acho que já conseguimos um bom resultado. E venho nessa parte de baixo onde temos esse café. Então teremos, eu vou dar um clique no Alt, né, que é para poder entrar e fazer o contorno desse café aqui. Temos essa área aqui também. Com o Alt pressionado eu consigo entrar, né? Se eu for a deixar largar o Alt, então eu consigo aumentar a minha seleção, conforme conseguem perceber. Emílio, peço para desligar o micro. Bom, aqui já na parte de baixo já está. Vamos ver. Ok. Yes. Agora, agora a nossa seleção está perfeita. Então, depois disso, venho para a parte de baixo novamente, dou um clique no olho, e vou aplicar essa camada de ajuste, matriz de saturação, dou um clique. Então já vão perceber que ele criou a máscara, mas vou vos mostrar uma outra forma de adicionar a máscara, né? Então, venho nas propriedades dele, eu já consigo fazer a alteração da cor da nossa chave, né? Vamos perceber que já consigo fazer a alteração, mas se eu for a dar um zoom, vamos perceber que existem pequenas áreas que estão vermelhas, né? Então são essas áreas que não foram selecionadas. Por isso que é mais aconselhável utilizar a ferramenta caneta, de modo a evitar esse tipo de coisa, e vai nos ajudar a obter um bom resultado mesmo. Um bom resultado. Eu posso vir para a máscara, né? Aqui o preto é para esconder, o branco é para mostrar. Posso inverter isso. ah, Posso inverter. Vou utilizar a ferramenta caneta. Vou mudar para o preto. Espera. Invertendo para o preto, eu já consigo. A opacidade aqui está muito baixa. Então eu já consigo. Mas vamos perceber que também não conseguimos obter um bom resultado aqui. Então não é aconselhável fazer isso. Não é aconselhável. Mas bom, nós já conseguimos fazer a alteração da cor da nossa chávena. Só faltam fazer pequenos ajustes, conforme disse nessa área aqui. Usar mesmo a ferramenta de seleção, a ferramenta caneta, para fazer essa seleção, né? Então, dessa forma, nós conseguimos fazer a seleção, e fazer a alteração da cor do nosso objeto. Como também, novamente, posso dar um Ctrl+U, ele vai abrir essa janela de matriz de saturação. Eu posso, ah, digamos, aumentar a saturação, né? Vamos dizer, vou aumentar ele para deixar, não gostei. Yes, ok, vamos deixar assim. Eu vou dar um OK, dou um OK e vou criar, venho para, e vão perceber o seguinte, que ele acabou aplicando como filtro inteligente, né? Essa matriz de saturação. Então, quero dizer que foi totalmente diferente, do primeiro resultado que nós tivemos. Então, ela acabou aplicando como um filtro inteligente, né? Como um filtro inteligente, e daquela outra forma, ela acaba aplicando como uma camada de ajuste. Então, só para perceberem a diferença entre esses dois. Então, aqui nós conseguimos aplicar uma máscara, e daquela outra forma não conseguimos fazer essa aplicação da máscara, né? Então,
É dessa forma que podem estar a fazer a alteração das cores. E a outra coisa que vamos ver, né, é como nós podemos distorcer textos, né? Esse será o nosso outro tema. Bom, eu vou apagar essas todas as camadas, apaguei, e vou adicionar um texto, ferramenta texto vertical, adicionado, Ctrl T, porque eu quero aumentar o tamanho dele, não está visível, habilitar essa opção, e vou mudar a cor, e escrever criativos, ok, deixa eu centralizar ele e aumentar. Vou mudar a fonte, vou deixar essa aqui. Não se preocupem com essa parte das fontes. Eu vou deixar as letras maiúsculas. Yes. Então, agora nós queremos distorcer esse texto. Eu vou vos mostrar uma dica que podem estar a usar nos vossos projetos, que eu acredito que vai vos ajudar bastante. Então, com esta camada de texto já selecionada, então nesta parte aqui de cima, nós temos as propriedades do texto, onde temos o nome, o estilo, podemos aumentar o tamanho, como diminuir, podemos justificar, centralizar, alinhar à direita e à esquerda, fazer a mudança da cor, mas hoje vamos ver esta opção, né? Onde temos esse T aqui e temos essa linha curvada, né? Se eu for a passar o mouse por cima, então aqui temos o nome, que é criar um texto distorcido. Vou dar um clique nele e vai vos abrir esta janela aqui. Vai vos abrir esta janela. Quando a curvatura, distorção horizontal e vertical não está desabilitada, isso porque ainda não apliquei nenhum estilo, né, de distorção. Então vou dar um clique aqui no nenhum, dou um clique e eu posso escolher se eu quero que o meu texto fique em forma de arco, né? Arco para baixo, arco para cima, né? Tem arcos. Então vou dar um clique no arco, né? E vocês já conseguem ver que já conseguimos aplicar esse efeito, esse estilo de arco, né? Para o nosso texto, onde podemos aumentar a curvatura dele, como também diminuir a curvatura. Se eu for aumentar mais, vão perceber que o nosso texto fica muito curvo. Se eu for a diminuir, né, ele acaba mudando também de direção, né? Ficou a curva acabou virando para baixo. E também temos a distorção horizontal. Deixa eu vou aumentar. Vou deixar temos a distorção horizontal e temos a distorção vertical. Se eu for aumentar a distorção horizontal, então vão perceber que ele acabou criando essa distorção na horizontal, como também posso diminuir, né, essa distorção, e ele vai fazer essa alteração. Temos também a distorção vertical, né? Vão perceber que acabou ficando um pouquinho estranho quanto à distorção vertical, mas é só saberem usar bem os valores, nem podemos deixar assim, digamos. Já. Até que gostei um pouquinho assim. Deixa eu dar um OK. OK. Então podemos deixar o nosso texto dessa forma, mas isso vai depender dos vossos projetos. Então, podemos deixar dessa forma. Como também posso vir aqui, selecionar a camada, posso vir aqui e mudar o estilo dele. Posso usar o arco para baixo ou o arco para cima. E já conseguem ver qual é o resultado que estamos a ter. Ou também podemos adicionar os arcos. Temos os arcos, não houve muita alteração. Temos saliência, né?
Então, isso é questão de fazerem mesmo os testes e verem como é que isso vai ficar e dependendo da necessidade, estar a fazer o ajuste da curvatura, da distorção, né? Temos sinalizador, né? Então, ele criou aquele efeito de onda. Temos ondas. E também podem fazer novamente esses ajustes e podem conseguir criar efeitos muito interessantes para os vossos projetos, né? Podemos deixar assim. É só não exagerarem muito nos valores. Temos a seção, então podem estar a diminuir o valor, podem estar a aumentar o valor para ver como é que isso vai ficar. Podem mudar a distorção. Vamos agora ver, temos o olho de peixe. O olho de peixe é esse. Deixa eu colocar o que é -8. Então temos aqui o olho de peixe. Temos inflar e também temos comprimir, né? Temos comprimir, não houve muita alteração. Temos também torcer. Mas os que eu tenho mais usado é o arco, arco para baixo e arco para cima. Como também posso deixar nenhum, né? E voltamos ao nosso texto normal. E dessa forma nós conseguimos fazer a distorção do nosso texto. Conseguimos distorcer, mas também pude vos mostrar uma outra forma, né, de distorcer algumas partes. Tem uma ferramenta que também podemos usar para distorcer certas partes, né? Essa ferramenta aqui, de borar, eu posso habilitar ela, borar, e dar um clique nessa camada de texto, né? Ela acaba rasterizando a camada, transformando em objeto inteligente. Eu posso dar um clique aqui e vou conseguir borrar uma das partes. Posso vir aqui. Meu Photoshop está um pouco lindo, por isso que, por isso que ainda está a distorcer ali. Ok, deixa eu selecionar uma outra ferramenta. Yes, meu Photoshop está um pouco lindo aqui, bugou. Vamos esperar um pouco. Ok, já terminou de fazer o desfoque, de borrar. Não posso voltar novamente para a ferramenta borrar. Talvez possa vir na parte de baixo, já sabemos como fazer isso, né? Então consigo distorcer certas partes do meu texto também dessa forma. Bom, era isso que eu queria vos mostrar. E podem aplicar alguns efeitos, talvez traçado, podem conseguir mudar de cor, né? Depois de terem, de colocarem o texto curvado, podem fazer isso sem nenhum problema. E uma outra coisa que vamos ver na aula de hoje, vou adicionar uma nova imagem. Vemos desta jovem, desta linda jovem. Agora vamos ver a dupla exposição no Adobe Photoshop. Vamos perceber que a vossa imagem vai abrir no arquivo Camera Raw, mas não se preocupem quanto a isso, é só darem um OK e depois ele vai fazer a inserção da imagem. Eu vou converter ele em objeto inteligente, para eu poder aumentar o tamanho sem distorcer. Yes, embora já tenha distorcido bastante, mas ok, acho que vai dar para uso. Isso quando inseriu a imagem ficou muito pequena, mas ok, havia inserção.
posso usar a ferramenta de seleção rápida porque eu quero remover todo o fundo que está nessa imagem. Ferramenta de seleção rápida, selecionada, selecionar assunto. Vamos aguardar. Ok, já tenho a imagem da jovem selecionada. Eu vou aplicar uma máscara e vou converter isso em objeto inteligente e vou inserir uma outra imagem, né? Antes de fazer a inserção de outra imagem, vou dar um Ctrl J nesta camada e vou deixar essa imagem preto e branco. E nós já vimos como é que podemos fazer isso. Ctrl U e vamos aplicar uma matriz e saturação, onde eu vou diminuir a saturação da minha imagem e dessa forma eu consigo deixar a minha imagem preto e branco. E vamos perceber que o recorte não está assim tão perfeito, está muito seco. Isso porque a imagem acabou perdendo qualidade, né? Agora já aplicamos aqui a saturação, venho no arquivo, colocar incorporado para adicionar uma nova imagem no nosso projeto e vou adicionar esta imagem. Ok, já foi inserida a imagem. Vou dar um Ctrl T e aumentar o seu tamanho. E depois de ter feito isso, eu posso até diminuir um pouco a opacidade, de modo a conseguir e a fazer um bom ajuste, só para poder ajustar bem. Ajustar bem, podemos deixar dessa forma. Donc, eu vou aumentar novamente a opacidade e depois vou mudar o modo de mesclagem para divisão. Ok, para divisão. E vamos perceber o seguinte, que já conseguimos sobrepor a imagem da natureza com a imagem da nossa jovem. E dessa forma é que nós conseguimos bom, e dessa forma é que nós conseguimos fazer a sobreposição, né, de imagens. Pode vir a ser uma manipulação desta forma, mas existem alguns ajustes que nós podemos fazer, como eu vou criar a máscara de corte, isso para que esse efeito apenas esteja nessa camada de baixo, né, isso, criar a máscara de corte e vou aplicar uma máscara nesta camada. E depois disso, vamos perceber que existem algumas áreas da nossa imagem que não estão destacadas. E digamos que eu quero destacar essas imagens, essas áreas, principalmente a parte do rosto desta jovem. Então eu vou, já apliquei a máscara, né? Eu vou usar a ferramenta pincel na cor preta, isso para esconder, né? Esconder certas áreas. Eu vou diminuir o fluxo e a opacidade dele, só para não estar muito forte. Diminuir o fluxo, vou diminuir a opacidade, pode ser 37. Então vou começar aqui a dar alguns cliques e vão perceber que eu já consigo destacar algumas partes, né, da nossa imagem. É só diminuir a opacidade. Então já consigo destacar algumas partes da nossa imagem. Vou diminuir aqui, só quero apanhar bem essa parte aqui. Yes. Então já conseguimos. Uma outra forma que podemos usar aqui para destacar algumas partes é usar uma outra camada de ajuste chamada níveis, né? É só vir para o olho, vou dar um clique. Aqui temos níveis, né? Temos níveis e ele vai nos abrir o painel de propriedades.
né? Aqui nós podemos aumentar a cor dos pretos, né? Os pretos que existem na nossa imagem. E aqui nós podemos aumentar o nível de brancos que existem na nossa imagem. Então, nos pretos, aumentamos já o tom de pretos. Eu consigo perceber que as áreas pretas elas ficam mais escuras e aqui as áreas claras elas ficam mais brancas. Então, eu posso fazer o seguinte, posso vir para o centro, né? E puxar ele para as partes mais claras, né? E escurecer as partes claras, né? Eu consigo destacar, né? Melhor aquela imagem que se encontra por detrás, essa imagem da natureza, né? Posso deixar dessa forma, yes. E para mim já conseguimos obter um bom resultado. Já conseguimos obter um bom resultado. Vou selecionar todas essas camadas e vou agrupar, dar um Ctrl J, isso porque eu quero adicionar uma outra imagem que vai servir como exemplo. Vou apagar. Ok, temos essa nossa imagem. Novamente, vou colocar incorporado. Eu posso usar ok, deixa eu usar essa imagem só para verem qual será o resultado. Ok, vou ampliar. Existem outros estilos, outras camadas de ajustes que podem vir a ser usadas, né, de modo a melhorar essa manipulação. Então, vou aplicar a máscara de corte, né? Já consigo ter aquela imagem inserida nessa nossa modelo. E vou aplicar um, uns- vou aplicar a divisão novamente. Como também podem aplicar a exposição de cores, temos sobreexposição linear, temos o sobrepor, né? Temos luz direta, né? Esses são os modos de mesclagem que podem estar a usar, podem estar aí a testar, só para ver qual é o efeito que isso vai criar na vossa imagem. Mas eu vou cá usar o divisão, né? O divisão funciona na maioria das vezes. Bom, ali tem que ser nessa camada aqui. Ok, divisão. Divisão. Eu posso aqui apagar algumas áreas. Isso só para poder destacar, conforme já vimos. Usando a ferramenta pincel, vou aumentar o tamanho dele. Eu consigo dar alguns cliques. Então eu consigo destacar aqui melhor. Como também posso dar um Ctrl T, eu consigo ajustar, né, a minha imagem. Posso aumentar o tamanho da imagem e posso ajustar novamente, né? Vou remover, vou apagar essa máscara aqui e aplicar uma máscara novamente. Vou começar a dar alguns cliques, né, de modo a destacar o rosto dessa jovem. Alguns cliques leves para parecer um pouco real. Posso mudar aqui um modo de moscagem para clarear. Ok, clarear ficou bem nice também. Vou manter no clarear. Posso destacar, ok, já está.
Também posso aplicar os níveis caso seja necessário. Posso aplicar os níveis. Essa camada de ajuste, onde eu posso mexer no preto, né? Eu vou perceber que algumas partes já foram bem destacadas. Ou também posso mexer na luz. Então são coisas que ah, ah, esse tratamento vai depender mesmo da imagem em que estiverem a trabalhar. Algumas imagens será necessário aumentar muitos os pretos, algumas será necessário aumentar muitos os brancos. Então, dependendo da imagem, o tratamento será totalmente diferente. Digamos que quero destacar essa parte do ombro, né? Posso dar alguns cliques também. Então, isso vai depender daquilo que vocês pretendem fazer. Pretendem fazer. E dessa forma é que nós conseguimos fazer a dupla exposição no Photoshop. Bom, isso é apenas o básico. Ainda tem algumas coisinhas que nós podíamos fazer cá na nossa imagem, aplicar algumas camadas de ajustes, né, de modo a obtermos um bom resultado. E aconselho também a trabalharem com uma imagem que tem uma boa qualidade. E também aconselho a fazerem sempre um bom recorte da vossa imagem utilizando a ferramenta caneta.